E em Franca, a violência no trânsito vem assustando em 2024. As mortes cresceram e os feridos também em comparação com o ano passado. Apenas a fiscalização severa não resolve. É preciso investir também na conscientização. Um trânsito violento e que produz imagens lamentáveis. Dirigir em Franca está cada vez mais perigoso e os números mostram isso. Somente este ano foram 425 pessoas feridas e 14 mortes. A Maria Laura é uma das vítimas de imprudência. Ela seguia pela Rua Ceará e no cruzamento com a Avenida Brasil, na Zona Leste, foi atingida em cheio por um motociclista que passou o sinal vermelho. Nessa imagem de câmera de segurança, fica claro que o semáforo estava verde para ela. Com o impacto, os dois foram para o chão. Transtorno mental trouxe medo, uma insegurança de dirigir de novo, por conta que as pessoas não respeitam a sinalização, os pares e até mesmo o sinal, que é mais seguro ainda que um pare, né? E de prejuízo trouxe R$8.000. E o medo ficou maior por conta que eu uso a moto também para vir trabalhar, para ir para a faculdade. Só que o medo de subir numa moto e passar a imagem na minha cabeça de novo é muito frequente, sabe? É muito forte. Porque o impacto foi forte, as imagens que quando você vê é impactante. A jovem mora na Zona Norte de Franca e trabalha na Zona Leste. Todos os dias é um longo trecho para chegar ao trabalho. Agora ela convive com o medo de enfrentar o trânsito. O trauma mental é o pior, então essa parte de tentar ficar bem mentalmente é muito difícil. O material a gente recupera, mas agora corpo, a mente é meio difícil. O caso da Maria não é isolado. Por toda a cidade, as câmeras de segurança registram a falta de paciência de motoristas que não respeitam a sinalização, especialmente a de pare. Eles dão carona para o perigo e colocam não só a própria vida em risco, mas a de outros motoristas e pedestres. Dirigir um veículo é, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Afinal, isso aqui é uma máquina que pode pesar até mesmo toneladas. Além disso, é necessário lembrar que trânsito é coletividade. Todos os dias, milhares de pessoas saem de suas casas usando seus carros para diversos compromissos. Mas para os especialistas, os tempos modernos trouxeram mais um grande desafio. Esse aqui, o de manter quem está atrás do volante, longe da tela do celular. Em 2024, já são 14 mortes no trânsito, entre janeiro e maio. No ano passado, no mesmo período, tinham sido 11, o que representa um aumento de 27%. A zona leste da cidade é a que tem o trânsito mais letal. Na Avenida Santos Dumont, uma câmera flagrou o momento em que um motociclista invade a calçada e bate contra o muro de uma casa. A vítima tinha 35 anos de idade e morreu na hora, antes da chegada do socorro. De acordo com o que foi registrado, o garupa contou para a polícia que eles passaram a noite anterior ingerindo bebidas alcoólicas em uma festa de peão. Isso mostra claramente que somente a fiscalização rigorosa, a fiscalização efetiva não funciona. O que nós precisamos é de educação. E é muito ausente, a gente vê no dia a dia essa questão da educação no trânsito, algumas medidas para reduzir esse número de acidentes. É uma complexidade, mas que tem que partir aí da iniciativa do poder público, também juntamente com a iniciativa privada e a sociedade civil como um todo. Algumas medidas são de infraestrutura, educação, algumas campanhas para que possa ser levado à população esses números e que todos em conjunto possamos transformar o trânsito de Franca mais seguro. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. Conosco para falar mais sobre esses dados que, claro, trazem uma preocupação, está no nosso canal digital da Clube o advogado Adalto Casanova. Doutor, muito bem-vindo aqui mais uma vez. São inúmeros casos de imprudência, como a gente viu, um deles envolvendo uma simples sinalização de pare. Como é que a legislação atual de trânsito aborda a responsabilidade dos motoristas em relação ao desrespeito que nós temos observado? Doutor, boa tarde.
boa tarde a toda a audiência. As pessoas têm que ter em mente que a imprudência vai fazer com que elas sejam penalizadas na esfera administrativa, com multas, na esfera criminal, por causar lesão corporal ou a morte de alguém, e também na esfera civil, que aí vai doer no bolso, que é a parte indenizatória, reparatória, de danos materiais e também por eventual ação indenizatória por lesão corporal ou morte. Doutor, para a gente entender então, quais as principais penalidades previstas para esses motoristas que porventura causem algum acidente e por imprudência? É muito comum, por exemplo, haver um acidente e um pergunta para o outro. Vamos pensar num acidente hipotético sem vítimas, só danos materiais. Desculpe. Se você tem seguro, se a outra pessoa tem seguro, o fato de ter seguro não resolve o seu problema material. Por quê? Se você não tiver que indenizar diretamente aquele condutor que você causou o acidente, mesmo se a seguradora tiver que fazê-lo, ela virá depois atrás de você, com uma ação judicial. Então, eu estou dando um enfoque nessa parte material, porque quando dói no bolso, as pessoas começam a sentir. Porque não é só mais uma questão de educação ou de fiscalização. A questão também é que as punições passam a ter necessidade de serem mais rígidas. Doutor, que medidas legais podem ser adotadas, por exemplo, para aumentar a fiscalização, garantir um trânsito mais seguro aí em Franca, considerando esse aumento alarmante nas mortes, também no número de feridos? Nós temos, por exemplo, 3 entroncamentos aqui na cidade de Franca, que todos conhecem: Eliporá, Vila São Sebastião, bairro São Joaquim. O que eu quero dizer com isso? Que existe também uma responsabilidade do ente público de melhorar as condições de trânsito. Existem gargalos, entroncamentos hoje que no horário de pico são intransitáveis. Isso também acaba contribuindo para esse aumento de acidentes, a má gestão do fluxo de veículos. Isso demanda muito investimento. Nada justifica a falta de educação e a imprudência que as pessoas estão praticando no trânsito, especialmente quando estão conduzindo motocicletas. O risco de lesão corporal, de morte, a par dos danos sofridos, é muito grande. E nós temos visto também um aumento do risco dessas atividades de entregas por aplicativos. Isso também tem trazido perturbação no trânsito, porque o fato de serem melhor remunerados ao passo em que trafegam mais rapidamente, isso tem colocado jovens de 18 a 25 anos, principalmente, em muitos riscos no trânsito. Doutor, além de, claro, pensar na fiscalização, na aplicação de multas, é preciso trabalhar fortemente na conscientização desses motoristas, né? Sim, a conscientização, isso começa dentro de casa. A educação, a mais básica de todas, começa dentro de casa, pelos próprios pais. Porque nesse rápido intervalo de tempo da vida do jovem em que ele se torna um adulto, é preciso ele ter essa orientação a partir da própria casa, das pessoas que estão perto dele. Logicamente, a escola tem esse papel educacional, a reboque, por via oblíqua, também a questão do trânsito, mas é fundamental que isso parta de dentro de casa, dos adultos com relação aos seus jovens, aos mais jovens. Com relação à responsabilidade do poder público, existem medidas educativas, existem medidas de reciclagem, mas elas têm que estar amparadas por outras medidas, e isso começa dentro de casa. Doutor Adalto Casanova, advogado, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, até a próxima oportunidade, viu, doutor? Obrigado, boa tarde.